nada, tá? Ótimo. Isso inclui também conteúdos, apostilas, coisas do gênero que eu for utilizar. Agora vamos tentar resolver este problema. Bem, eu não garanto que eu vou conseguir resolver todos, eu acho que sim, mas depois a gente vai pulando, né? Vamos pulando os exercícios para que a gente possa ver um pouco de cada, pelo menos. Muito provavelmente a gente não vai conseguir resolver 6, né? Porque seriam 6 por 60 minutos. Né? Bem, vamos ver, vai que dá, né? Às vezes dá. É que eu peço sempre o aluno tentar fazer uma conta ou outra, porque senão vira um vídeo do YouTube. E ninguém aprende vendo vídeo no YouTube. A gente só aprende colocando a mão na massa, né? Tentando fazer mesmo alguma coisa ou outra. Então, eu vou te perguntando coisas aí durante os exercícios. Vamos ver. Considere o desvio padrão do tempo médio em minutos indicado por exercício físico cada pessoa dada uma cidade do país o desvio padrão é 15,5. É bastante. 15,5. Qual seria o erro padrão da média se extraíssemos uma amostra de 625 indivíduos, né? Esse é o nosso N. É o nosso N, que é o número da população. Exato. Então, tens uma fórmula aí para o erro padrão, né? Não sei se tu conhece, sabes a fórmula do erro padrão? Está por aqui, já te digo. A fórmula de desvio é o erro padrão, para tirarmos o erro padrão é a população, não é? Aham. Então tenho o meu número da população, que é igual a 15,5, dividido por a raiz quadrada da minha média, não é? Não, pera lá. Ó, esse aqui é a fórmula do Standard Boa, Error, é essa né? mesmo que estava aqui à procura. É essa mesmo. Esse S aqui é o desvio padrão. Né? Tem gente que chama de S, tem gente que chama de... Tem o S aqui, essa fórmula não ficou muito legal porque tem 2 S's, né? Então, Pois é, a pois pessoa é. que não está acostumada confunde bastante. Mas, ó, vamos lá. Eu acho que essa aqui fica mais bonita. Essa aqui fica mais bonita, ó. Opa, ficou até bem grande. É o Standard Error, né? Então, Standard Error é igual ao sigma, que normalmente é o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do N, que é o número de população, ok? Daí tu tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes é população, às vezes é amostra, então a fórmula pode ser diferente. No nosso caso é população, então a fórmula é essa mesmo, ok? Se fosse amostra, se o N fosse uma amostra, seria diferente, porque às vezes você faz uma pesquisa com uma população, às vezes você faz uma pesquisa com uma amostra. No caso aqui é a população, a gente pega o N todo. Sigma, esse é o desvio padrão. Só que às vezes pode ser que ele te dê a variância. É que chama-se essa signo, não é? Sigma. A letra grega sigma, exatamente. Só que às vezes a gente tem a variância. Então terias que fazer a raiz quadrada. Ok? Isso. Então, é isso. Acho que isso aqui é suficiente para a gente resolver a conta. Tem que só tomar esse cuidado ali do sinal de menos, né? Às vezes até eu me confundo. Mas eu acredito que eu acho que aqui é -1 até. Poxa, olha só, que bom que eu foquei nisso. Como a gente está falando de população, é -1. Se fosse uma amostra, teria que pegar todo mundo. Mas como é população, tem que pegar -1. Ok? Bem, é um detalhe mínimo, né? Não vai ser assim isso que vai fazer tu errar a conta. Mas tem que tomar esse cuidado. Ok? Para a população. Sempre tem a fórmula para a população e tem a fórmula para a amostra. Para a população. Então, cuidado quando for ver isso. Talvez o professor não se importe com isso. Tem essa possibilidade também. Mas, de toda forma, eu vou me importar. Okay? Então, vai ser basicamente o 15,5. Bem, aí que tá. Eu acho que o professor não se importa, porque senão ele não colocaria o 625, tá bom? E, de facto, o professor que apresenta a fórmula que eu tenho aqui, coloca só com o número da população, não coloca menos. Justamente porque o 625 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada dele é 25. Portanto, fazemos de contas. Portanto, vai ficar 15,5 a dividir por 25. Então, o erro padrão vai dar 0,62. Essa é a resposta. Ok? Basicamente, jogar na fórmula, né? Percebeu? Então, às vezes, né, se a gente tiver sorte, muita sorte, a gente não precisa pensar muito. É só jogar na fórmula e pronto. Neste exercício que apenas ele pede formularmos o erro padrão, e já acabamos, sim, porque já temos o nosso desvio, não é? Se tu tens o desvio padrão e se tu tens a quantidade de indivíduos, o tamanho da tua população, da tua amostra, do teu N, São 625. pronto. Portanto, Daí, o erro padrão são 0,62.
Exato. Jogas ali, faz a raiz quadrada e pronto, né? Pronto, e coloco, Pronto, claro, tranquilo. descrição, faço a descrição do exercício, que pronto, o meu desvio padrão é 0,62. Muito bem. Depois Muito temos bem. ali, nesse exercício, temos o exercício número 2, esse mesmo. Depois os resultados de um estudo sobre o público de espectador de teatro realizado através de uma amostra de 650 pessoas representativas dos espectadores em determinada região. Entre outras conclusões, conseguiu-se apurar 46% dos inquiridos indicou como principal razão de escolha dos espectadores a qualidade dos atores que integram o elenco. Partindo destes dados, estime para um nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança desta estatística interpreta o respectivo significado. Eu tenho aqui, de facto, todos a fórmula. Tu tem E todas também as tenho, formas? Tu tem numa ficha, é isso? Ou sim, tá. o professor não entrega, de facto, para a frequência, coitado, o coitado está a ver que não vamos a lado nenhum, a malta está toda perdida e ele está a fazer um esforço, não, é verdade, e o professor está a fazer um esforço monumental. Então nos entrega os valores teóricos de Z para determinar o nível de confiança, que muito provavelmente vamos usá-lo neste exercício, e nos entrega Sim, também a dimensão da amostra para estimar uma média e a proporção. É isso mesmo. isso Então, mesmo. bora lá, vamos nisso. Vamos lá. Bem, a gente já tem o nível de confiança de Deixa-me aqui tirar 95%. o calculador para eu ir. Pronto, já temos o nível de confiança. Esse nível de confiança tem a ver com o Z, né? Tem a ver Uhum. com o Z. Então, você precisa da tabela Z, ou se a sua calculadora faz esse tipo de coisa, né? Ainda sei que faz, mas eu não sei, mas estou aqui a tentar. Aham, bem, ela com certeza faz. Daí tu tens que ver qual que é o Z associado ao nível de confiança de Pronto, 95%. Tu desse tens nível que de entender, confiança, por cima de 95%, é 1,96. exato, tu tens que entender o que significa isso, né? Os teus dados, eles se distribuem numa distribuição normal. Muitas coisas da Uhum. natureza funcionam dessa forma, mas tu Ok. tá para pegar 95%, pegando só o que é mais provável, esse 95% aqui de dentro e cortando os dados mais extremos, né? Tu está ignorando eles, ok? É isso que Uhum. acontece num problema como esse. Portanto, para resolver a conta, é isso que tu está pegando. Tá pegando aquele espaço, as Fazemos a limitações substituição da inferiores e fórmula. superiores que definem isso, né? É isso aí. Portanto, X, aquele X representa a minha média amostra, que são Isso, 650 pessoas, não é? exato. Portanto, 650. Não, calma aí. Bem, cuidado, cuidado. Ok, Vamos analisar o que é cada coisa. Os ok. 650 pessoas é o tamanho da tua amostra. Seria o N, então, tá bom? Esse é o N. Ok. Esse problema é um problema de porcentagem. Então, ele deu aqui que esse é o valor da, do que foi estudado, vamos dizer assim. Eles disseram que Ah, muito 46%. bem. Tenho que estar muito atento. Portanto, a minha média, tenho que ler muito bem o exercício, porque a minha média representa 46. Portanto, Isso, exatamente. é o 46% de 650 pessoas inquiridas. Isso, então, vamos dizer assim, em média 46%. Mas existe essa confiança. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, certo? Claro. Isso. Que nem não sei aqui, mas lá no Brasil tem muita eleição, né? Daí eles falam assim, para mais ou para menos, né? É o que a gente está encontrando aqui, percebeu? Então vai ser 46%, eu posso pôr a porcentagem aqui, mas não faz diferença. Mais ou menos 1,96 que tu falasse, né? Uhum. Então, olha Então, uma só. pergunta, que eu tenho aqui outra pergunta. O mais menos, vírgula 96, na prática, na fórmula, o que é que se representa? Dividido, multiplicado, somado? Na fórmula, o 0,96 ele vai multiplicar, mas tu tens que entender que ele, naquele gráfico, é o que importa. Naquele Hum, gráfico, o 1,96 seria o valor na horizontal, ali de um determinado ponto. Eu te mostro de novo, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Tá vendo? O Z aqui, 1,96%, ou seja, uhum. ele que limita algo, né, alguma coisa importante aqui no teu problema, que é justamente a área. A área entre o menos 1,96 e o mais 1,96 é 95%. 95% da área dessa curva aqui. Ok? E como a área representa a probabilidade, então tu tens que a probabilidade de estar dentro dessa região é 95%. Ok? Outra coisa. Eu não te vejo durante a aula também. Então, se tu quiseres desligar a câmera, ou, né, tens que estar em mente que eu não te vejo durante a aula. Daí, se eu te Pronto, perguntar alguma é-me coisa. indiferente, é-me indiferente. Eu Ok. tinha a câmara ligada, era para
Pronto, para manter a comunicação. Aham. É que eu realmente não posso te ver por causa do material. Bem, então agora a gente tem que, para encontrar, né, esse intervalo de confiança de 95%, achar o erro padrão da média, né? Ok. E o erro padrão, de novo, vai ser a variância dividido pelo raiz de n. Desculpa, desvio padrão dividido pelo raiz de n. E a nossa n é 650. Portanto, a nossa população, essa, já percebi. Só que tem um problema, não tem como a gente obter o desvio padrão aqui. Então, Então a gente tem que partir para uma outra estratégia. espera Qual lá, é o substituto do quando desvio temos, padrão? desculpa lá, Samuel, temos já colocado, já fizemos a substituição dos valores na fórmula, o 1,96, como já sabemos, é aquele nível determinado de confiança que podemos ver naquele gráfico, não é? Naquela onda, dependendo se é maior a 95 ou menor a 95, não é? Sim. Mas a questão é a seguinte: este 6 que tenho aqui, o que é que representa? É um ré, um G. Ah, esse aqui é a sigma. Um É o sigma, símbolo do desvio padrão. desculpa. Mas é melhor eu usar a letra tal que eu estava usando antes mesmo. Porque o teu professor usa sigma como erro. Então eu vou ter que usar uma outra letra para ser o desvio padrão. Então eu vou usar a letra tal. Então a gente precisa encontrar o desvio padrão para a proporção. Provavelmente está em algum lugar da tua ficha também. Qual que é o substituto do desvio padrão para proporção? Mas se tu não tens, né, eu trago para você. É P vezes 1 menos P. Aqui tenho, acho que é P menos 1 menos P, exatamente. P vezes 1 menos P, certo? Isso. Então, é isso que a gente tem que se colocar aqui. Veja que P é a probabilidade de um sucesso individual, normalmente, na probabilidade. Então, tu está multiplicando a probabilidade de um sucesso individual vezes a probabilidade de um fracasso individual. A probabilidade aqui é o próprio 46%, né? Então, vai ficar 46 vezes 46. Claro que a gente tem que tomar aqui, né, números brutos. Então, vai ficar 0,46. Peraí. Se eu não me engano, é a raiz quadrada disso também. Ou eu estou enganado? É a raiz quadrada disso. Ok? Agora tem que resolver essa continha. Bem, para resolver essa conta, né? Eu acredito que a tua calculadora resolva rápido. Eu acho que fica mais fácil. 0,46. Isto aqui é uma coisa que me está a confundir. Quando tu vês este mais menos, representa, implica que uma divisão, uma soma, uma multiplicação. Mais ou menos aqui significa que tu está pegando lá naquele gráfico a limitação pela esquerda e pela direita. Claro, dos valores, exato. Isso. Então, na Primeiro prática, vai temos que fazer significar o uma seguinte. soma e depois temos que fazer uma resta. Exato, exato. Como tu está pegando, olha só, o intervalo de confiança, intervalo, é uma posição menos e mais, que nem na eleição. Esse candidato vai receber não sei quantos por cento dos votos com um para mais ou para menos, né? Um ponto para mais ou para menos. Certo? Então é intervalo de confiança ali da medida dos votos, percebe? Então aqui o para mais ou para menos que tu vai ter mais e menos, né? Aí isso vai te dar o intervalo de confiança. Mas eu vou fazer essa conta aqui no meu programa também, a gente confere juntos. Ali nos exercícios que eu te dei temos a solução também, portanto. Ah, é? Que bom. Temos nos slides, temos a solução. Sim, isso é importante para conferir. Olha só o que eu encontrei aqui. De acordo com o meu programa, 0,03. Então, significa que o intervalo de confiança aqui, ó, vai ser isso. Em porcentagem, a gente pode arredondar para 0,4, ok? Que 0,38 é 0,4 praticamente.
Portanto, tu podes dizer que a média é 46% com 4% para mais ou para menos de intervalo de confiança, ok? Ou seja, tu podes dizer que vai de 42% a 50% das pessoas que decidem ir no teatro, né? Só por causa dos atores. Então é de entre 42% e 50% das pessoas. Isso para um intervalo de confiança, para um nível de significância de 95%, ok? Então você pode afirmar que para um nível de significância de 95%, entre 42% e 50% das pessoas só vão por causa dos atores. Ok? Tens que ver que a gente está com problemas na conexão ainda. Se tu estás falando alguma coisa, às vezes eu não te escuto, tá? Estás a ouvir agora? Agora sim, agora sim. Boa. Percebeu aqui? Ou tens alguma dúvida? Percebi. A única coisa que já depois, quando reveja para as aulas, porque temos o tempo já determinado, né? Mas é depois de eu levar tudo isto na prática na calculadora, que isso sim já é de conseguir. Mas por acaso já estou a ter uma noção, estás a perceber, de que é que eu preciso fazer. Por exemplo, aqui no desvio padrão, tenho que tirar primeiro o meu desvio padrão para determinar esse nível de confiança. Esse Isso. mais ou menos, depois de substituir os valores na minha fórmula, né, vai-me dar 2 valores. Isso, eles E vão depois limitar. multiplicados na fórmula, assim, vai-me dar entre tanto e tanto. Portanto, o meu nível de confiança dos atores inquiridos que vão ao teatro por causa do elenco e o caralho, sei lá e o quê, está entre 42% e 50%. É isso. Perfeito. Vamos, Perfeito. pronto, vou aí. Olha, vou-te ser honesto, Samuel, eu estava perdidíssimo. Eu ia às aulas só porque a professora assina um papel Sim, e dá um valor por assistência. percebi. Não se preocupe, eu sei que alguns. Porque, como essa matéria aqui, de certa forma, é de secundário, eu sei que tem muitos professores aqui que não gostam de voltar a explicar detalhes, mas não se preocupe com É o isso. seguinte, nós estamos a estudar sociologia e muitos dos sociólogos não querem inquirir, estás a ver? Então, Aham, tem isso também. eu, por exemplo, estudando sociologia, a última coisa que quero andar é fazer inquéritos e determinar populações. A minha praia é outro lado da investigação, não tem nada a ver com isso. Tá, mas o teu professor dessa matéria é sociólogo também, não é Ele estatístico? é sociólogo, mas acho que está especializado em inquérito e amostragem. Ele Aham. dá-se muito bem nesta área, porque os sociólogos há um manejo, gerem como muitíssimas alternativas de inquéritos e de amostragem. Bola de neve, por área da residência, são muitas fórmulas para tu determinar o sociólogo que queira determinar a resposta de certa população. Então, Entendi. para ser matematicamente exato, precisa da lógica e a matemática. Mas tudo em fórmulas. Percebi. De fato, né, eles não vão te explicar com tanto empenho também. Não, exatamente, não, eles estão-se a cagar. Eles lá só mostram e tal. O coitadinho está Sim. a fazer um esforço também. Os slides estão muito mal escritos também, né? Daí fica complicado. Aí, ele é sociólogo, não é? Eu diria para que tu utilizasse essa ficha que eu te enviei no WhatsApp, ela é muito boa. Qual Ok? Ela é fixe? muito boa. O fecheiro que Eu, me mandaste. eu acabei de te enviar uma ficha lá, que é uma apostila. Ela é uma apostila que eu uso com todos os meus alunos, eles gostam bastante, está muito bem explicado lá. Muito bem. Acho que tu vais Este é da gostar. Universidade Federal do Rio Grande do Isso, Norte. Estudaste exatamente. lá? Não, não estudei lá, mas é o melhor material que eu encontrei para alunos. Porque você poderia, por exemplo, encontrar um livro na internet, mas esse livro, ele é feito para professores, né? Ele é cheio de detalhes desnecessários. Aqui vai direto ao ponto, entendeu? Para Boa, vocês boa. precisam resolver problemas, percebe? É isso. Então tá bom. Vamos tentar resolver mais um problema, então. Suponha que dispõe dos resultados de um estudo sobre despesas médias em Ok. transporte e comunicações das famílias do município de Lisboa, estudo em questão baseado numa amostra de 200 agregados, 2.000, desculpa. Então, provavelmente, esse aqui é o teu N. 2.000 é o N. Mas aqui o que também para andar a buscar é dos resultados de um estudo sobre as despesas médicas e médias em transporte e comunicações da família do município de Lisboa. Um estudo em questão baseia-se numa amostra aleatória dos 1.000 agregados. Os 2.000 agregados é a meu N, a minha população. Isso aí. Os resultados mostram que os gastos mensal médio, então vai falar da média aqui,
É 270 euros, desvio padrão 32. Muito bem. Partindo desses dados, estime o nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança dessas estatísticas. Muito bem. Então, nós temos também uma fórmula para isso. A fórmula do nível de confiança. Que Sim, é sim. basicamente esse aqui, ó, que eu vou te mostrar aqui. Ó. Eu mandei-te aí no fecheiro. É essa mesmo. Parece chinês, mas é essa mesmo. Agora tu só precisas fazer a substituição de cada coisa e, né, daí tu encontras o intervalo de confiança. É bem parecido com o que a gente acabou de fazer, certo? Bem parecido. Que tanto número. Vamos lá. Então, vai ser 270 menos o Z. Portanto, o X, que representa o meu número de população, não é? Não, a tua média. O X é A a minha média. meia. Às Claro, vezes o X porque é média, às vezes o Mi é média. Então tem que ficar atento, tá? É que o X é uma média que tu vai calcular. O Mi é a média posta, vamos já dizer assim, né? Definida. Ok. Percebe? Mas no caso aqui vai ser a mesma. O que importa é resolver essa conta aqui, né? Para mais e para menos, ok? É a mesma coisa que o problema anterior. E aí, Ok. tu te lembras qual que é o Z do nível de confiança de 95%? Portanto, sim, 70 é 2,58. Não, Portanto, 95% é 1,96, né? é 1,96, não, para lá. Pois é. Desculpa, 99% que é 2,58. Exato, exato. Então vamos lá, tenho 270, mais menos, porque vamos a fazer esse nível da confiança, vamos ter esses dois resultados. Limitações, exatamente, os intervalos. Limitações, obrigado. Então, esse aqui é o sigma, né? Exato, que é o nosso desvio padrão. Que é o nosso desvio padrão, que foi entregue no próprio... Foi entregue na própria coisa. Isso. No próprio exercício. Exato. Está colocado no exercício. Dividido por 32, esse 32 é o sigma, né? Que é Exatamente, é o nosso desvio Mas padrão. esse 32 é o quê? Temos um desvio padrão. É o desvio padrão. E aí, tu sabes me dizer o que é o desvio padrão? Que a média eu sei que tu entende, mas o que é um desvio padrão, tu sabes? O desvio padrão é basicamente o erro padrão da média, não é? Dá para resumir dessa forma. Sim, é um erro, sim. Eu gosto de dizer que é o quanto, em média, os dados se distanciam da média. É como um erro. Ou seja, este dado se distancia um bocadinho da média. Portanto, é como um desvio entre a média já fixa e esta desviação. É isso, no fundo. Exatamente. Se afasta um bocadinho. Portanto, Isso. a minha média tem um desvio padrão, tem um afastamento de X quantidade. É isso que é o desvio padrão. Isso. Eu gosto de explicar a prática do uso dele da seguinte forma. Digamos que tu tens uma rede de lojas de roupa e verifica qual é a média de idade de um bairro para saber se tu vai abrir uma loja para crianças, para adultos, para velhos. E daí você verifica que a média de idade é 20 anos. Então você vai abrir para jovens, né? Porém, quando você abre a loja, ninguém compra. Por quê? Porque apesar da média ser 20 anos, nesse bairro só moram netinhos e vovozinhas. Netinhos e vovozinhas. Então, tudo bem, a média é 20. Só que ninguém tem 20 lá. Todo mundo é muito criança ou é muito velho. É muito velho, claro. Exato. Então, por isso que tu tens o desvio padrão. Numa situação como essa, o desvio padrão daria altíssimo. Porque os dados se distanciam muito da média. Eu já percebi, claro. E haverá situações como essa, este exercício que estás a dar. Haverá situações em que o meu desvio padrão se afasta muito da média, por uma questão populacional, das características da própria população, da representação da população, é isso? Exatamente. Muito bem. Por exemplo, se tu vais calcular o desvio padrão da média Espera lá, de notas Samuel, de uma sala. portanto, esse desvio padrão vai ser afastadíssimo. Isso. Olha só. A gente pode ter também aqui uma situação como essa. Olha só, aqui a média nessas duas situações é 7. Só que aqui não tem desvio nenhum. Todos os dados são 7, então o desvio padrão é 0. Mas aqui todos os dados se distanciam da média. Então aqui a média é 7, mas o desvio padrão não é 0, é alto, ok? E avaliar qual é o desvio padrão às vezes é meio complicado. Tipo, 32 é um desvio padrão alto para 270? É complicado dizer. Okay? Por isso que existe uma outra medida chamada coeficiente de variação. Mas, como o teu professor não está cobrando ele agora, a gente não se preocupa com isso. Ok? Por hora, vamos calcular isso aqui. Oi? O 32 é meu... O padrão. O 32 é o sigma, não. O desvio padrão. 32 é o desvio padrão. Que aqui nessa apostila ele chama de sigma. Mas o teu professor está a chamar de sigma com algum índice embaixo, algo assim. E depois, por baixo, temos a raiz quadrada da minha população. Exato.
São 2000. Ó, cuidado com os termos da tua amostra, tá bom? Amostra. Isso. N é igual a amostra. Tamanho da Certo, obrigado. amostra. Tem que se cuidar que às vezes, por ser amostra ou população, muda um detalhe ou outro na equação, mas pelo que eu percebi, o teu professor não liga tanto para isso. Não, não liga. Faz-nos a vida muito fácil, coitadito. É isso aí. E não, coitadito mesmo. Mas é que ele está com coitado. Ele vai querer pela brincaria, por amor de Deus. Mas a brincadeira está bom para gente que estuda física, matemática, essa gente dessas ciências que são específicas e tal. Mas Até porque muita gente de sociologia, psicologia, coisas assim em Portugal me pede ajuda, porque realmente é complicado. não, o currículo está muito completo, né? Está bem completo, está bem formado, está bem generalizado, há uma universalidade de todo o conhecimento, né? Mas, no fundo, é uma perda de tempo e de propinas também. Mas olha só, eu já ajudei bastante gente que está no mestrado, doutorado nessa tua área, Não, psicologia essa gente também. está a gastar propinas a todos, desculpa lá. Gente à parte. Daí eles precisam muito, assim, para fazer os Não, estudos. sim. Das populações. Quer dizer, é complexo, há um grau de complexidade em todos estes exercícios, mas com muito respeito também, é perder propinas à toa. E dá-me tempo, porque um colega aqui da Casa da Residência que entrou agora estava também a mestrar em quê? Não, mestrar em filosofia medieval. Ah, escolástica? Que legal. Que é legal, o que é que vai fazer com isso? Por amor de Deus. É. Não, é fixe, não é? É fixe. Mas só por aí, não há mais nada. Vamos continuar. Portanto, 32 e depois a raiz quadrada de 2000, que é quanto? Vamos aqui fazer contas. Ó, eu fiz a conta aqui. Boa. Bem, vamos ver. Deixa eu colocar para ter certeza aqui. Isso. Olha só, eu tenho um software chamado Wolfram. Quando fores estudar no computador, é bom utilizá-lo. É de graça, a princípio. Como chama? Ele já me deu aqui, olha só. Fica entre 268 e 271. Eu vou te mandar o link da conta que eu acabei de fazer. Boa. Pode clicar lá e verificar. Vai gostar bastante, o programa é bem completo. Então fica aqui, essas respostas. Entre esses dois valores. Ok. Isto me tem que dar o computador, de certeza. O computador há de dar estas informações. Esta coisa é brutal. Isso. Percebeu? Percebi. Portanto, o desvio, depois de fazermos esta divisão, não é? 32 pela raiz quadrada de 2000, vai-nos dar, que está aqui, ok, 2000, vai-nos dar este dos 268,598, mais ou menos. Pá. Não, já perdi-me aqui um bocado. Bem, é só a resolução da conta, né? Tu resolves isso aqui e subtrai com 270, aí fica 268, alguma coisa aqui, ok? Mas porque este 270 porque é a média? É a minha média, exatamente. Isso. Mais ou menos, 0,96, 32 e 2000. Portanto, o resultado é 270, mas o meu nível de confiança, que é 1,96. Não estou perdido, pois não? Certo, é isso aí. Estou? Tu está certo. Muito bem. Aqui, né? Mas meu nível de confiança, portanto, 270, que é minha amostra, né? Mais 1,96 ou é uma multiplicação? O que pede aí? Tu tens que fazer a multiplicação primeiro. É assim que a gente faz uma expressão numérica. Quando tens multiplicações e divisões, tu tem que fazer isso primeiro. Então, primeiro nós fazemos essa conta. Okay? Essa conta vai dar um pequeno valor. E esse valor tu subtrai de 270. Daí essa subtração vai dar essa resposta aqui. Ó. Ok? 270 menos esse pequeno valor que surge dessa continha aqui. Tá, portanto, 270 menos 1,96 é esse valor que está aí embaixo. Não é 1,96. Então, aí foi que perdi-me. É que tem um passo anterior aqui, mas eu não pensei que precisava fazer esse passo. É só uma conta de subtração aqui. Ó, essa continha, essa pequena continha aqui dá 1,4. Ah, pois lá está.
Isso. Daí agora tu pegas o 270 e subtrai de 1,4 para a limitação inferior e depois você soma para a limitação superior, ok? Portanto, esta continha de 32, não, deu 1,96. 1,96 dividido 1,4. Portanto, o resultado de 1,96 por 32 dividido pela raiz quadrada de 2000 é 1,40246. Muito bem. Muito bem. Então significa que por nível de confiança de 95%, você vai estar entre esses dois valores. Eu não sei do que se trata aqui, mas porque primeiro somei e depois restei. Isso, exatamente. Claro, mas somei... Aqui é subtrair, né? 270 menos 1,4. Que é 270 mais 1,4. O menos para a limitação inferior. E depois que eu tiver o resultado de toda a minha... Depois de substituir os valores durante toda a minha fórmula, esse 1,4 vai sustrair a minha amostra. Exato. E depois o outro valor vai a somar a minha amostra. E esses dois valores serão o desvio padrão do nível de confiança, não é? Basicamente, o nível de confiança. É. Portanto, por isso que me dá 268,598 e depois o outro valor me dá 271,402. Exato. Se tu subtrais e soma na média, é assim que fica a limitação, ok? Portanto, partindo desses dados, o nível de confiança de 95% vai entre 268 euros, que é o que pagam, né? Uhum. 598 e 271 euros, 402. Perfeito. Que é o que consta no exercício. Exato, perfeito. Muito bem. Então vamos perceber melhor aqui, porque eu acho que, né, precisa... Houve uma altura que sim me perdi-me. Certo, vamos lá. Nós estamos querendo encontrar qual é o intervalo de confiança de 95%, sabendo a média e o desvio padrão. Muito bem. A conta que nós temos que fazer é essa. Está aqui. Muito bem. Claro que eu resumi para não precisar escrever tudo isso de novo. Eu coloquei mais ou menos esse termo, que é o Z, aqui está o Z para 95%. Esse nível de confiança ele sempre vai no Z, né? Você faz, você assume esse valor de 95% ali no Z, ok? Obviamente, logo o que fizemos foi substituir. Para não fazermos toda essa caligrafia, né? É uma caligrafia estúpida, parva. O que fizemos é, nossa população, a amostra que é 270, mais menos, esse de Z, que representa o nível de confiança. Isso. E como o nível de confiança é maior a 95, é 1,96. Portanto, substituímos. Muito bem. Isso. E depois vamos a multiplicar por 32 dividido pela raiz quadrada de 2000. Isso. E daí da matemática, a gente sabe que a gente precisa fazer essa conta primeiro. Tem que resolver isso aqui primeiro. Depois você soma e subtrai. Primeiro tem que resolver isso aqui. Ok. Porque, então, esse 270 aí fica em stand-by ainda. Não vou usá-lo. Vou ir primeiro com esta conta matemática que estás aqui a mexer. Isso. Muito Exatamente. Bem. Muito bem. Ótimo, Samuel. Por quê? Porque a gente sempre tem que fazer multiplicações e divisões primeiro. Então a gente faz isso aqui, vai resolver e vai encontrar aquele valor, 1,4. Samuel, desculpa, tu só te geres através desta plataforma ou não vais propriamente com o teu próprio horário um contato próprio contigo? É propriamente aqui? Não. Tu podes falar direto comigo. E marcar propriamente depois, não é, Samuel? Olha, Samuel, tenho aqui um tempinho, e é o mesmo preço. Consoante a dinâmica do teu horário, como tu já me mandaste, claro. Exatamente. O horário muda com muita frequência, mas... É que não é necessário voltar ao site a fazer o pagamento da fidelização. Não precisa mais. Ótimo, ainda bem, graças a Deus. Tu podes... Bem, eu não recomendo, né? Mas você pode cancelar lá a assinatura no site. Espera lá, essa assinatura quanto vou ter que pagar lá. Enquanto tu tiver assinado lá, tu tens que pagar, mas daí tu podes cancelar e falar direto comigo, né? Quando é que eu posso falar? Ai, Deus, eu não sei nem o que eu fiz. Mas, eu paguei 20 euros. Depois, agora vamos focar aqui. Vamos. Mas tu percebeu agora? Então... Mas espera lá, eles tiram o dinheiro da minha conta, não?
Sim. Bem, depois a gente fala lá do Sim, site. sim, tá bom. Vamos focar aqui primeiro. Vamos focar, então. Tá. Ok. Vamos para a próxima, então, ok? Mas tu percebeu todos os detalhes aqui? E aí já estávamos. Portanto, temos que fazer primeiro aquela operação matemática, né? Isso. Que é basicamente substituir os valores para depois irmos e determinarmos qual é que é o número do nível de confiança. Portanto, tenho depois a minha população, que é 270, que é a amostra. Já fizemos aquela, já A tua dividimos. população é 2.000 nesse problema. O que é E a amostra 270 é é que a é média. 270, exato. Isso. A média é que é Portanto, 270. 1,96 dividido por 32, multiplicado e dividido pela raiz quadrada de 1000, é 1,4. Perfeito. O exercício aqui substituído é 1,4. Isso. E daí você faz a soma e a subtração, tu encontras esse intervalo aqui. Então, o intervalo de 95% de confiança está entre 268,598 euros ali e 271,402 euros. Ok? Portanto, uma vez eu tenho o meu 1,0, que foi do meu exercício anterior, para determinar essa porcentagem, vou à minha amostra, que é de 170, e faço primeiro a subtração, Isso. que seria Exatamente. 270 menos 1,4, que é igual a 268, qualquer coisa. Sim. Eu acredito que a tua calculadora resolva isso automaticamente, tá? Resolve, só que eu sou um parvo e preciso fazer isto tudo. Sim. E depois faço a soma, que seria 270 mais 1,4, que é o Isso. total de 271,402. Perfeito. Portanto, esse é o meu nível esse é basicamente sim. Partindo desses dados, o nível de confiança de 95% do intervalo. Não, desculpa, estou mal. Partindo desses dados, eu estimo que para um nível de confiança de 95%, o intervalo pronto, do gasto mensal está entre 268 e 271. Pronto, perfeito. Muito bem. Boa. Perfeito. Melhor que isso, impossível. Muito bem. Vamos para a próxima. 4. Imagine que se dispõe dos resultados de um estudo sobre consumidores de música online, os dados ilegais, ficheiros, mas através de... amostra aleatória. Falou isso, então tu já sabes que é o N. O N é 400, ok? Portanto, imagine que dispõe de dados resultados de um estudo sobre consumidores de música online, contendo, entre outros dados, respostas sobre transferências, downloads ilegais, ficheiros de música por via internet, mais especificamente através de uma amostra aleatória de 400 utilizadores. Eu já sei que o meu N é 400. Perfeito. Portanto, conseguiu Conseguiu. apurar 140 inquiridos com acesso à internet. Realizam transferências desse tipo semanalmente. Partindo desses dados, estime para um nível de confiança de 99 um intervalo de confiança desta estatística, interprete o respectivo significado. Portanto, vamos aplicar basicamente a mesma fórmula, porque vamos à procura do nível de confiança. Mais ou menos. Porque dessa vez ele não falou o desvio padrão de novo, certo? Então não vamos mas para lá, para encontrar o nível de confiança, precisamos do desvio padrão, ou não? É verdade. Só que esse é o tipo de problema onde tu não tens o desvio padrão e tu tens uma proporcionalidade. Né? Dos 400 estudados, 140 fazem o acesso, certo? Então, tu vais utilizar a proporção de novo. Só que dessa vez ele não falou qual foi a porcentagem de proporção. Então, tu tens que encontrar. A proporção aqui é 140 por 400. Percebeu? É P, ok. Que seria esta aqui. Né? Para calcular porcentagens é isso, né? Dos 400, qual é a porcentagem que faz uso de downloads piratas aqui? 140 por 400. Então, 35% dos estudados fazem uso de download pirata. Ok? Claro, essa informação consta aqui. Exato. Peraí. Percebeu? Isso não está explícito no Não enunciado. está. Mas, Não está no como ele enunciado. não falou média, não falou desvio padrão, tu vai ter que criar um problema baseado em proporcionalidade. É sempre assim, tá? Então eu vou deixar isso escrito para que tu te lembres. Quando Que o erro padrão de uma proporção. Isso aí. Portanto, eu tenho aqui esta fórmula. Isso. Exatamente. Portanto, seria S
o P da proporção, não é? Isso. Dividido por 140, que os 140 representam os inquiridos. Portanto, proporção são os 140 inquiridos divididos, não é? Isso. Por Pelo tamanho da 400 tua amostra. utilizadores. Que é igual a Exatamente. 35, não é? Ok, isso aí. 35%, exatamente. Agora só um minuto que eu... Percebeu? Percebeu? Muito bem. Isso aqui é a proporcionalidade, que vai nos servir como média. E agora nós precisamos do que vai nos servir como desvio padrão, que a gente já conversou, que é o raiz quadrada de P1 menos P. Ok? É essa fórmula que eu tenho aqui, exatamente, que é exato. Então agora nós fazemos a conta. Exato. Vai ficar 0,35 vezes 1 menos 0,35 é 0,65 Mais um. vezes. Ok. Não percebi. Então, temos Essa aqui... conta Estamos aqui a... é 1 menos 0,35, que vai ficar 0,65. Ok. Já percebi. Ok? Portanto, a amostra, claro, ser igual a raiz quadrada de 0,35, né? Que foi o resultado da proporção. Agora tem que fazer essa conta, Por, né? aqui eu multiplico. 0,35 por 1. Não. Tem que fazer o que eu fiz aqui, ó. Primeiro tu vai fazer a conta que está no parênteses, que é 1 menos o P. E 1 menos o P dá isso aqui, ó, 0,65. Menos? Menos, né? Mas É porque a uma fórmula que tem questão, na mas tua ficha, né? Ah, porque está dentro do parente. Não, E o resultado disso é isso. É isso aqui. ok. Mas a minha pergunta é, isso suma-se, traz-se, multiplica-se, divide-se? Subtrai. Eu tive que Então, subtrair 1 do P. então, vou fazer aqui. Portanto, 0,35 menos... Não, é 1 menos. Tu estás vendo o que eu estou apresentando aqui? Sim, estou a ver. Então, 1 menos. Não, 1 menos. 1 menos. Então é 1 Ah, menos já percebi. 0,35. Perdi-me. O menos sim, é 1,65. Isso. Perdi-me. É 1. 1 menos o valor da proporção. Já. Que é 1,65. 0,65. E agora que tu fizesse essa conta, agora que tu multiplicas. Então, portanto, raiz quadrada... Não, multiplico. Primeiro multiplicas, isso. 0,35 por 0,65, que é 0,2275. Perfeito. E agora tens que fazer a raiz. E a raiz quadrada é... 0,48 aproximadamente. Pá, tu és bom grande, espera aí. Zero vírgula 2275. Exatamente. Fogo. Isto é tudo. Muito bom. 0,45. 0,47697,48. Muito bem. E este 0,48 Agora será... esse 0,48 é o nosso desvio padrão, que a gente tem que utilizar naquela forma do erro padrão, que é sempre a mesma coisa, né? Basicamente, aqui do intervalo de confiança, desculpa. Que é essa fórmula aqui. Média menos o Z associado ao nível de confiança que tu queres, desvio padrão, raiz quadrada do tamanho da tua amostra. Ok? Então vamos lá substituir. Vamos. Então, Então, média. o nosso média aqui, nossa média é o 35%, ok? Vamos deixar em números brutos. Ok, sim. 0,35. Mais ou menos o Z. O Z associado a
99% tu me falou agora há pouco, era 2, alguma coisa. Sim, o valor teórico do nível de confiança para Isso. 99, né? Isso. É 2,58. 2,58, ok, perfeito. O sigma, que é o desvio padrão, que é o que nós acabamos de encontrar aqui, 0,48. Ok? É o meu desvio padrão. Exato. Vou pôr o ponto aqui. Dividido. A dividir por raiz do n, que pelo que eu lembro é 400. 400. Isso. A raiz quadrada de 400 é 20, né? É isso aí. Então agora tens que resolver essa conta. Primeiro tu resolves tudo que está aqui. Depois que tu faz a soma e a subtração. Só depois. Portanto, vou resolver. Sim, exatamente. Portanto, vou resolver primeiro os dados que é 2,50. Não, este é 0,48. Ok, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vou pôr Vamos lá. aqui. Portanto, 0,48. Podes multiplicar pelo de cima se tu quiseres. 0,48. Pela raiz quadrada. De 400 que eu já te aviso que é 20. Então tu já pode dividir por 20 direto. Portanto, o que vamos a fazer é. Não estamos a saltar nada, pois não? Não. E aí, conseguiu chegar na mesma resposta que eu? Vamos passo a passo. Portanto, Ó, tu fizesse essa conta aqui, multiplicou e depois dividiu? não. Dividi primeiro o 0,48 pelo 400, mas acho que me enganei. Pela raiz quadrada de 400, que é 20, né? Uhum. Portanto, 20 por 2,58. Não. Não, estou perdido. Vamos lá. Tem que fazer as coisas na ordem, cara. Calma. Ok. Ó, aqui tu podes fazer na ordem, mas tem que fazer com cuidado. Tu podes fazer o 0,48 dividido por 20. Faça aí 0,48 dividido por 20. ,024. Isso. E agora, isso tu vai multiplicar por 2,58. ,6 0,06192. Aí, ó. Mesma resposta que eu, tá vendo? Boa. Isso. Então, pronto. Agora você fez. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a média, que é o 0,35, mais ou menos esse valor. Claro, faltou-nos ainda esse. Portanto, 0,35. Vamos fazer primeiro a suma. Pode fazer a soma primeiro. 0,35 mais 0,06192. Que é um total de espera lá. A primeira soma é 0,35 mais 0,06192 está-me a dar 0,41192. Perfeito. Então, esse é o limite superior. Agora, o inferior, tu vais subtrair. E nos trazeria 0,35 menos 0,06192. Vamos lá. Vai ficar 0,28808, ok? Então, esse é o teu intervalo de confiança. Para uma confiança de 99%, 0,28808. É isso? para uma confiança de 99%, então,
as pessoas ali que fazem download pirata ficam entre 28%, mais ou menos, e 41% das pessoas que usam a internet ali. Ok? Essa é a interpretação. 41% igual a 28%. Portanto, partindo destes dados, no exercício 4, o estimado para nível de confiança de 99%, o intervalo está entre 41% e 28%. Perfeito. É isso aí. Espero ter conseguido lhe ajudar, tá? É que eu tenho outro, Samuel, outro aluno agora. Espero eu sei bem. Olha, obrigadíssimo, Samuel. Eu que agradeço. Depois entro em contato consigo, está bem? Eu acho que para a semana ainda vamos a combinar mais uma aulinha, consoante ao exercício prático que o professor vai fazer na quarta-feira. Não te roubo mais tempo, está bem? Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado eu, um Tchau, abraço. tchau. Tchau.